Então, pessoal, eu vou apresentar para vocês aqui o Moodle, o nosso ambiente virtual de aprendizagem da nossa unidade 2 de estudos da disciplina de letramento e alfabetização. Essa unidade 2, ela centra então a sua análise dentro das questões do letramento e das práticas para alfabetizar letrando. Lembrando que a unidade 1, abordada pela professora Cláudia, ela trabalhava sobre a alfabetização em seus muitos aspectos e, em um determinado momento, citava as concepções de letramento. Aqui nós vamos, então, nos aprofundar nas questões do letramento e vamos desenvolver algumas estratégias, tentar entender e tentar absorver algumas estratégias de como desenvolver o processo de alfabetização aliado ao letramento. Essa unidade 2 de estudos, ela possui, então, 35 horas de trabalho e ela vai estar sendo executada durante o período de 24 de maio a 26 de abril. Bom, qual é o material, então, que eu elaborei para que vocês, então, consigam compreender de forma mais aprofundada as questões da alfabetização e do letramento? Nós criamos, então, um livro, o livro é Letramento e Práticas de Alfabetizar Letrando, que vocês estão visualizando aqui. Esse livro, então, ele tem alguns capítulos, sendo que o primeiro dele, ele vai abordar, então, as concepções teóricas sobre letramento e as diferenciações do letramento para o processo de alfabetização. Vocês viram na unidade 1 que existem diferentes formas, diferentes concepções de alfabetização, diferentes metodologias para que a gente desenvolva o processo de alfabetização. E aqui, então, nós vamos dar um enfoque maior ao letramento, aliado à questão da psicogênese da língua escrita. Então, o letramento ele se aproxima de uma proposta mais moderna, mais avançada de alfabetização, e ele traz, então, muito forte no seu discurso, na sua teoria, que a alfabetização ela precisa acontecer dentro de um espaço social, trazendo para a vida, trazendo para a leitura, considerando nesse processo o mundo em que a criança realmente vive. Qual é o mundo que a criança vive? É o mundo da sociedade, é o mundo da informação, é o mundo histórico, Então, cultural também. Então, todos os portadores de texto, todo o universo desse alfabetizar, eles precisam estar vinculados ao processo social, ao processo histórico, ao processo cultural, para que a criança compreenda realmente esse uso social da leitura e da escrita, para que a criança consiga se alfabetizar já utilizando, compreendendo e potencializando a sua capacidade de cognição e de compreensão sobre os processos da linguagem, certo? A autora que nós mais enfocamos aqui nesse capítulo é a professora Magda Soares, então, que ela é uma estudiosa, da Universidade Federal de Minas Gerais e que trouxe para o Brasil todas essas concepções e ao longo da sua vida continua, trabalhando muito fortemente essas questões do letramento. Então, nesse primeiro capítulo, nós fazemos as diferenciações entre alfabetização e letramento e trazemos um enfoque maior, inclusive, para as obras da Magda Soares, que trazem essa abordagem. No capítulo 2, nós já entramos em um aspecto mais prático, e trazemos, então, as concepções sobre alfabetizar letrando, ingressando, então, ou melhor, aliando, desenvolvendo esse processo de alfabetização altamente vinculado ao letramento, como deve ser feito, E para isso, então, a gente traz, por exemplo, essa imagem aqui, que é uma imagem pública da internet, que traz, então, que todo o processo de alfabetização e letramento, ele precisa partir de um texto. Esse texto, ele tem que ser um texto de uso social, um texto efetivo, um texto da vida, um texto com contexto, e não um pseudotexto como a gente tinha em muitas cartilhas há alguns anos anteriores, que criavam pseudo-histórias com pseudo-rimas, que banalizavam, inclusive, a compreensão das crianças ou que não tinham uma fundamentação para a compreensão. Aqui a gente fala de textos que fazem parte, que trazem uma mensagem, que trazem um conteúdo efetivo e que a criança vai conseguir compreender e vincular suas práticas cotidianas.
Esse texto, ele é mobilizador, então, de uma leitura, de uma compreensão. Desse texto se utilizam o texto na sua essência, né? O vocabulário, a compreensão, as frases, as palavras, vai se reduzindo ao processo de sílabas, fonemas, consciência fonológica e fonêmica. Então, tudo isso parte de um texto, né? Bem como a psicogênese da leitura traz pra gente, então. E depois ainda nós temos a próxima unidade. Aqui, deixa eu passar para vocês. Do texto, né? O próximo capítulo, desculpa. Que se concentra, então, nas práticas de alfabetização e letramento. Nesse capítulo em especial, eu criei para vocês 5 atividades, tentando explorar ao máximo as concepções de letramento e alfabetização. Tá? Então, eu trago aqui 5 atividades para vocês, partindo de pressupostos diferentes. Gostaria que vocês lessem com bastante atenção, pensassem na proposta, inclusive, das extrapolações e das adaptações que eu proponho aqui, né? Então, toda atividade ela tem um objetivo, uma exploração inicial, os questionamentos orais que são básicos para conduzir esse processo de reflexão, de identificação, de compreensão, de extrapolação da criança dos textos. Trago também propostas, né, de sistematização, que são os registros das aprendizagens. Trago as variações, algumas variações que podem ser feitas, e claro, vocês podem pensar em muitas outras. E trago também aspectos ligados, né, bem aonde que a alfabetização e o letramento estão juntos nessa atividade, né, para que vocês consigam compreender isso de forma mais presente. Então, eu trago aqui para vocês uma proposta, então, de reconhecimento do entorno escolar, né? Eu trago a exploração de um cartaz sobre vacinação. Eu trago também a leitura de notícias no ambiente escolar, né, com a notícia da lei, inclusive, da proibição do celular em sala de aula. Eu trago um convite como um portador de texto e trago ainda uma exploração de rótulos, né, de alimentos para serem trabalhados com os alunos. Então, são 5 atividades mobilizadoras da aprendizagem que estão trabalhando fortemente a alfabetização e o letramento. Lá nas nossas aulas ao vivo, nas aulas síncronas, nós vamos explorar elas de forma mais potencializada e pensar em outras propostas, inclusive. Seguindo, então, o nosso livro, nós temos ainda no capítulo 4, sugestão de 3 laboratórios de aprendizagem, de alfabetização e letramentos, que são muito legais e que têm uma gama de atividades riquíssimas que vocês podem procurar, olhar, adaptar para suas práticas de estágio, tá? Então, são 3 grandes laboratórios de universidades importantes no contexto da alfabetização e que vão ajudar vocês nisso. E eu finalizo, então, esse livro com as nossas referências bibliográficas, certo? Vamos voltando, então, para a nossa unidade de estudos 2. Aqui, só um pouquinho que eu estou retornando na tela. Após, então, apresentar o livro para vocês e fazer um pouco dessas explicações mais teóricas sobre o conteúdo da nossa unidade, eu trago para vocês, então, aqui disponibilizado esse vídeo em si, né, os vídeos da unidade de ensino, e eu trago mais 3 vídeos. 2 deles são entrevistas com a professora Magda Soares, né, importantíssimos, que deixam muito claro todos esses aspectos teóricos que o texto traz. E o último é uma entrevista, então, que traz, né, a importância de alfabetizar letrando, que destaca isso em uma série, então, construída por um laboratório de aprendizagem. Trago também aqui no Moodle para vocês a organização das nossas aulas síncronas, sendo a primeira agendada já para o dia 25 de março, às 19 horas, e a segunda, dia 15 de abril, às 19 horas, tá? Aguardo vocês todos nesse link aqui, a partir desse horário. Lembrando que as nossas aulas, elas não são gravadas, então quem puder participar, nós vamos estar conversando e discutindo todo o conteúdo que está disponível aqui no Moodle, certo? E trabalhando com alguns exemplos. Na atividade final da nossa unidade, agora chegou a hora de vocês, né? Vocês vão construir, então, uma atividade para alfabetizar letrando. Tendo em vista que eu disponibilizei para vocês 5 exemplos que eu construí, dentro de um roteiro bem organizadinho, eu trouxe para vocês aqui 3 diferentes portadores de texto, tá? Uma tirinha, um panfleto de supermercado e uma poesia.
E a ideia é que vocês sigam o template disponibilizado aqui, escolham um único portador de texto e montem essa atividade, então, para vocês disponibilizarem aqui para nós, certo? Essa atividade, vocês vão escolher qual é o nível de alfabetização que vocês vão aplicar, se é para uma criança lá de 1º ano, se é para uma criança do 3º ano. Então, vocês vão definir todas as explorações. O template é um template bem simples. Eu vou abrir aqui para vocês também, que traz o roteiro bem simples que vocês precisam ter, então, para fazer. Aqui. Ó, o nome completo, qual o portador de texto vocês vão assinalar, ele é um arquivo no Word, vocês podem fazer nele mesmo, qual o objetivo que vocês vão dar para essa atividade, como vai ser a exploração inicial, como que o portador vai ser apresentado, explorado pelas crianças, que recursos ele vai ter, quais são os questionamentos orais que vocês vão fazer para eles e como vai ser o registro das atividades. Então, vocês vão precisar fazer só esses 3 aspectos. Lá no meu roteiro, nas minhas propostas, a gente tem outros, né? Mas aqui, então, são só essas atividades para vocês estarem, então, fazendo esses 3 passos, tá bom? E vocês vão acrescentar essa atividade, então, esse template preenchido aqui na nossa atividade avaliativa da unidade 2 até o dia 26 de abril, certo? E na atividade final do curso, vocês vão ter que aplicar essa atividade, então, com alguma criança que vocês tenham contato e fazer para nós, produzir para mim e para a Prof. Cláudia, será corrigida junto essa atividade, né? Aonde vocês vão estar trazendo quais são as impressões, as percepções e as reflexões que vocês fazem a partir de toda a disciplina no contexto de apresentação dessa atividade. Ao longo do semestre, nós vamos estar sempre conversando e nós vamos estar, tanto eu quanto a Prof. Cláudia, orientando as atividades do módulo e, em especial, a nossa atividade final. Certo? Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês aqui nos nossos instrumentos, né, de conversação virtual, aqui no nosso fórum de avisos da disciplina, no fórum de dúvidas, no nosso Messenger aqui da disciplina e também pelo e-mail institucional. Um grande abraço a todos e vamos aos estudos!